pessoal, preparado para mais uma aula de Química? O conteúdo da nossa aula de hoje será sobre cálculo estequiométrico, mas não se assuste com esse nome, certo? Eu sei que isso vem a ser, assim, uma preocupação, né, de muitos estudantes, porque essa parte da Química é aquela parte que cai fortíssima mesmo nas provas externas, Enem, vestibulares, né? Porque aqui vai envolver os cálculos. E cálculos esses que você precisa de toda uma compreensão da questão, toda uma compreensão textual também para poder resolver cálculos como esse. Aqui no cálculo estequiométrico, hoje nós iremos focar na parte do cálculo teórico. Como que acontece isso? Primeiro você tem que entender o que é o cálculo estequiométrico, tá? Aqui ele vai fazer uma relação, né, entre o reagente e o produto e tem que ser na mesma proporção, ou seja, numa proporção específica. É como se você fosse fazer uma receita de bolo, em que você precisa, por exemplo, 200 gramas ou uma xícara de massa do trigo, tantos gramas ou uma colher de chá de óleo, manteiga, enfim, certo? Você precisa das quantidades proporcionais, tudo certinho para que o seu cálculo dê certo, assim como aquela sua receita de bolo também dê certo. Então aqui em uma tabela, eu vou explicar a parte do cálculo teórico nas 4 relações que ele faz, que é a quantidade de matéria, número de moléculas, massa molar e volume, seja esse volume para gás ou volume mesmo na CNTP, que para quem não lembra ou quem não sabe o que é isso, CNTP são condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura fica sendo 0 graus Celsius, mas como a gente trabalha muito em Kelvin na química, 273 Kelvin, e a pressão a 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, vindo aqui, para essa nossa relação eu coloquei uma reação de combustão bastante simples, onde eu tenho uma molécula de etanol sendo queimado, porque todo combustível precisa queimar na presença de oxigênio, certo? Quando eu digo todo, assim, grande parte, né, maioria deles precisa desse comburente oxigênio. Vai formar gás carbônico e água. Aqui, essa é uma reação que já está balanceada, ou seja, os seus coeficientes estequiométricos já estão todos aí. Vamos entender agora o que significa essa quantidade de matéria. Quantidade de matéria está relacionada ao mol, certo? Como se fosse o número de moléculas, essa unidadezinha aqui, nova pra gente, unidade de mol. Então, aqui, ó, o que está relacionado a essa quantidade de matéria? É o próprio coeficiente estequiométrico, ou seja, aquele número grandão que fica na frente da molécula. Se aqui na frente dessa molécula não tem nada, é porque é só ela. Então, uma molécula ou um mol do meu etanol, que é o meu combustível. Aqui, como o coeficiente agora mudou, são 3, então eu tenho 3 mols. A quantidade de matéria do gás oxigênio. Gás carbônico. Tenho 2 moléculas de gás carbônico, então são 2 mol de gás carbônico, e da molécula de água, 3 mol. Número de moléculas, o que é isso? Número de moléculas ele vai estar relacionado à constante de Avogadro. Quem que é esse? Constante de Avogadro, esse nome é em homenagem ao cientista Amedeo Avogadro. O que foi que ele fez? Ele foi verificar a quantidade de moléculas nos seus experimentos, e toda vida que ele pegava uma proporção daquela substância, ele via que toda vez esse valor de partículas ele se aproximava de um valor que era 6,0022, enfim, vezes 10 a 23 moléculas ou partículas. Então esse é o número que vai ficar tabelado para a gente, para nós compreendermos as demais moléculas. Então aqui, ó, se eu via que eu tinha uma molécula dessa substância, mas em termos menores, partículas, átomos, quanto que seria? Você ia multiplicar, pega 1 e multiplica pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Mesma coisa você faz para o oxigênio. Se você tinha 3 moléculas, então é 3 vezes 10 a 23. Aqui, você pega o 2 e multiplica. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. E aqui também as 3 águas, você multiplica 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E no caso aqui é muito simples, porque você só vai multiplicar o número da frente, ó. Que vai ficar 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 23. Aqui, 2 vezes 6, 12, vezes 10 a 23.
E aqui 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 23. Vindo aqui para a questão da massa molar. Toda vida que se fala em massa molar, ó, duas palavras, massa molar, então 2 unidades. Ó. Massa molar é dada em gramas por mol, porque grama vem de massa e mol de molar. Essa massa molar está relacionada justamente à massa que eu tenho dos elementos químicos na tabela periódica. Hidrogênio, por exemplo, a massa dele aproximadamente é 1 grama por mol, do hélio é 2 gramas por mol e por aí vai. Então, aqui no caso, como eu tenho as moléculas para calcular, se a questão não lhe der calculada, ela vai lhe dizer qual que é a massa de cada elemento químico da tabela periódica e aí você tem como encontrar, como saber essa massa. Aqui para vocês eu já coloquei calculado, mas eu vou dizer como eu cheguei nesse valor. Aqui, para saber a massa molar, ou seja, a massa dessa molécula aqui, eu teria que calcular. Se na frente eu tenho uma molécula, então 1 vezes. O que seria esse 46? 46 já é a massa total dessa molécula inteira aqui. Como que eu fiz isso? A massa do carbono na tabela periódica é 12. A massa do hidrogênio é 1. E a massa do oxigênio é aproximadamente 15,999. A gente diz que é 16, arredonda logo, tá? Então, o que eu fiz para chegar nesse 46? Ó? Tinha 2 carbonos, então era 2 vezes o 12, que dá o 24, mais a massa do hidrogênio era 1, então 6 vezes 1 dava 6. Então, ó, 24 com mais 6 dá 30. Aqui só tem um oxigênio e a massa dele eu falei que era 16, então mais 16 dá 46. Calculei a massa dessa molécula e multipliquei pelo total. Beleza? Aqui, novamente, massa do oxigênio é 16, né? Então, foi 2 vezes 16, que dava 32. Só que eu tinha 3 moléculas de gás oxigênio, então 3 vezes o 32, você vai ter o total, ou seja, você vai ter a massa molar dessa molécula inteira aqui, dessas 3 moléculas de O2. Vindo para cá, massa do carbono na tabela periódica é 12 e do oxigênio é 16, então 2 vezes 16 dá 32, com mais 12, 44. Só que eu tinha 2 moléculas de gás carbônico, então você não pode esquecer no final de multiplicar. Assim como a molécula de água. Oxigênio já sei que é 16, do hidrogênio era 1, 2 vezes 1, 2, com mais 16, 18, mas eu tinha 3 moléculas de água, então você multiplica. Tem algumas pessoas que preferem fazer direto, vai somando, vai multiplicando, somando tudo, e no final dá a mesma coisa. Aqui. Volume para gás está relacionado a diretamente o coeficiente estequiométrico, ou seja, aqui na frente se não tem nada é 1, então qual seria o volume para gases aqui dessa molécula? Teria um volume, dessa teria 3 volumes, dessa aqui 2 volumes e da molécula de água teria 3 volumes. No caso do volume nas condições normais de temperatura e pressão, isso está relacionado diretamente a gases, ou seja, você tem que prestar atenção no estado de agregação da matéria aqui da substância. Por isso que é importante. Ó. Essa aqui é líquida e essa é vapor. Então, até o vapor ele entra na questão do líquido, já que é água. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, isso é líquido, você não teria que calcular. Mas no caso aqui dos gases, sim. Então, eu vou fazer o quê? O volume nas condições normais de temperatura e pressão, você pega o coeficiente, que é o que está na frente da molécula, e multiplica por 22,4. Esse valor aqui desse volume é um volume que também é tabelado, mas ele é tabelado porque ele foi encontrado a partir daquela equação de Clapeyron, que é a equação que a gente viu na aula anterior sobre teoria cinética dos gases, em que eu englobo a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Só você aplicar na forma de Clapeyron, utilizando a condição normal de temperatura e pressão, você acha aproximadamente 22,388. Então, aqui, como que eu farei para chegar nesse 22? Lá na equação de Clapeyron, você iria utilizar a temperatura de 273 Kelvin, que é a temperatura nessa condição normal, e a pressão 1 atm. Aí você faz o cálculo e você chega nesse valor.
Então aqui do mesmo jeito, ó, multiplica por 22,4 e aqui, como são duas moléculas de gás carbônico, você multiplica o 2 vezes 22,4.